Então vamos nos preparar, a exemplo do nosso irmão São Francisco, sempre pedindo a presença do Espírito Santo. Em todos os momentos da vida devemos pedir a ajuda dele, né? Ainda mais agora, nesse momento de oração, peçam de coração a presença dele no nosso meio. Se façam pequenos, simples, humildes, necessitados de Deus. Se entregue totalmente em suas mãos, confie nele. Peça que ele venha essa noite nos animar, nos fortalecer, aumentar um pouco mais a nossa fé. Que ele venha abrir a nossa mente e o nosso coração para entendermos esse Evangelho, né? Aquilo que ele deseja passar para cada um de nós essa noite. Peçam a paz, a saúde para nós, para nossa família, filhos, né? Para nossa fraternidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? E João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos, e perguntaram a João: Mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? E João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficai satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão. Vai limpar sua eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga.
E ainda, de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Queridos irmãos, esta é a palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então busque ler novamente em silêncio Lucas 3, do 10 ao 18. Essa inspiração, né, que certamente Ele vai dar para nós. Pronto, deu para ler pelo menos uma vez, né? Então vamos procurar trazer para hoje, para a nossa vida, para a nossa fraternidade, né? Esse evangelho de hoje. Então, queridos irmãos, apenas falando um pouquinho, depois vocês vão continuando, né? Então é tempo do advento, tempo de nos prepararmos para que Jesus possa nascer em cada um de nós. Não podemos sair dessa trilha, né? E para isso, então, João é colocado na liturgia para mostrar, né, o caminho. Então, João foi aquele que veio preparar, né, o caminho de Jesus, né? E ele nos ensina a cada um de nós a preparar esse caminho para que Jesus possa viver em cada um de nós, né? Assim como hoje nós procuramos esse Jesus, né, buscando seguir os ensinamentos aí da igreja, de Jesus, de João. Naquela época também as pessoas iam ao encontro de João, procurando nele, né, a presença do Messias, né? Seria aquele tão esperado, né? E aquele povo que ia ao seu encontro, né, como vocês viram, era o povo, a grande multidão do povo, né? Depois vocês viram aí que também publicanos, né, da guarda lá, né, seriam os policiais, né, também iam ao encontro de João, também eram atraídos, ou seja, todos eram atraídos pelo João, por aquilo que ele fazia, né? Então tinha grande valor, né? Tudo aquilo que ele estava fazendo, chamou a atenção de todos também, né? E também por isso imaginavam que ele fosse o Messias tão esperado, né? Daí João vem então mostrar, né, para o povo 3 princípios básicos, né, para que uma sociedade tenha êxito, né, para que nós possamos viver esse reino de Deus aqui, agora, né? Então o primeiro ponto, né, que o povo perguntava, o que devemos fazer, né, é a partilha, né? Nós temos que partilhar, né? Não ficar acumulando coisas, mas partilhar. Lembrando que partilhar não é dar esmola, né? Não é dar coisas, né? É muito amplo isso, né? É não ter o básico para sobreviver, né? O certo seria assim, né? Ter o básico para sobreviver e o resto, né, nós teríamos que partilhar com aqueles que não têm, para que eles também possam ter o mesmo nível de vida que nós temos, né? Então assim que deveria ser uma sociedade cristã, né? Preocupar com o outro, para que o outro possa chegar aonde você está, né? Depois é a prática da justiça, né? Em tudo aquilo que a gente for fazer na nossa vida, em casa, na igreja, no ambiente de trabalho, qualquer lugar, né?
zelar pela justiça, né? Ser pessoa justa, né? Praticar realmente a justiça em todos os âmbitos da nossa vida, né? Em todos os lugares, né? Praticar a justiça. Então, o que devemos fazer, né? Praticar a justiça, né? E por fim, o último ponto, né? Então seria partilha, a justiça e o abuso do poder, né? Aqueles que têm poder, né? Não deveria abusar desse poder, né? E usar esse poder em benefício dos outros, da sociedade, do próximo, né? E não usar desse poder de uma forma egoísta, né? Infelizmente, em todos os lugares que as pessoas alcançam esse poder, né? Seja na política, nas empresas, na própria igreja, né? Parece que esse poder sobe na cabeça das pessoas e elas pensam que com aquilo, né, pode sobressair sobre o outro, né? E assim tirar vantagens, né, daquilo de uma forma egoísta, né? Então aquele poder que ela tem, que deveria ser usado para o bem do próximo, né, para que aconteça a partilha, aconteça a justiça, né, no fim acaba sendo usado como um instrumento, né, para se enriquecer, para, enfim, tira proveito, né, daquela situação, a qual deveria ser outra, como ensina Jesus, né? Deveria, aquele que quer poder, que ele quer ser o primeiro, deveria ser aquele que mais serve, né? Então é o sentido do serviço, né? E não do querer as coisas para a gente, né? Enfim, João ensina tudo isso com a sua vida, isso que é bonito, né? Então tudo isso, né, aconteceu na vida de João, né? E ele não quis poder, não quis nada para si, praticava a justiça, né? Enfim, ele vivia com toda certeza esses três princípios, né, que foram colocados, né? E quando perguntaram se ele era o Messias, ele falou: não, não sou eu, né? Não sou eu que vocês devem seguir, eu nem sou digno de desamarrar as suas sandálias, né? Olha só a humildade dele, né? Ele de forma alguma deixou esse poder subir, né, em sua cabeça, pelo contrário, né? Ele se aniquilou, se rebaixou de uma tal forma, né, que ele acaba enviando os seus próprios discípulos ao encontro de Jesus. Ele fica sozinho, né? Então ele se apagou para que Jesus pudesse, né, aparecer, brilhar, né? Então devemos seguir os exemplos de João Batista, né? Uma grande figura, como Jesus falou, né? Dos nascidos de mulher, né? De uma forma normal aqui nesse mundo, ele foi, né, e será sempre o maior. Mas no reino de Deus ele está abaixo dos anjos, né? Tem uma grande figura, com certeza. João foi um enviado, assim como foi Jesus, Maria, né? Eu gosto sempre de citar isso, viu, gente? João, com toda certeza, foi enviado, né? Não é igual a cada um de nós, não. Ele tinha uma missão especial, né? Então é um ser de luz, de grande espiritualidade, né? Assim como Jesus veio sem pecado, Maria, né? Eu busco entender também que João segue esses princípios, né? São seres próximos de Deus, muito próximos de Deus, que foram enviados para uma missão muito importante, né? Buscar então colocar o ser humano, né, nesse caminho, para que chegasse mais próximo, né, de Deus, né? E não se afastasse dele, como está acontecendo hoje no mundo, né? Onde as pessoas buscam de uma forma egoísta, né, viver a vida, né? Então, vamos lá.
gostaria que vocês colocassem aquilo que vocês entenderam, busquem trazer então para a vida, para o hoje, né, para a nossa fraternidade, né, esses ensinamentos do Evangelho de hoje. Então, o que vocês têm a dizer? Vão abrindo os microfones conforme vocês vão desejar. Bom, Luizinho, deixa eu falar. Tá, vai lá. Eu acho que o que me chamou a atenção, né, foi mesmo a santidade, né, de João, porque ele atraía, né, e despertava interesse, né, tocava as pessoas e mostrando, né, o que seria a conversão. E nesse evangelho, João despertou esses 3 grupos, né? O primeiro, a multidão, né? Que ele convida a fraternidade. Depois a justiça, né? Depois vem os cobradores de impostos, né? Que é a justiça. E o terceiro são os soldados, né? Que é exercer o poder. Então, dentro desses 3 grupos, a gente se encaixa, né? E João dá, assim, uma receita, né? Como se refere, né, em relação ao outro. Às vezes a gente fica preocupado, assim, que pecado é só pessoal, né? Individual. E acho que também em relação ao outro, né? Ele dá, assim, preocupar com o outro, né? Na partilha. Partilhar não o que sobra, mas porque o outro também precisa, né? Então, o pecado individual também é importante, mas o maior pecado da gente é em relação ao outro. E então fica, né, esse ensinamento dele aí, e aí ele tocava tanto as pessoas que as pessoas vinham perguntar, né, para ele o que devemos fazer. Então, quem dera, né, que se a gente também, né, tocasse as pessoas, que as pessoas chegassem para a gente falar assim, o que eu devo fazer para me converter, né? Então, o que seria, né, a conversão? Então, acho que cabe assim para a gente fazer um exame de consciência, né, nessa época, que às vezes a gente acha que só rezar tá bom, né? E a missa e já é o suficiente. É lógico que ajuda, mas não é tudo, né? Não adianta nada você rezar e depois sair aí fazendo o que quer e ignorando a necessidade, o sofrimento do outro. Então, o que mais me chamou a atenção foi isso. E a gente se preocupar com o outro. Muito bem, Júlia. Ótimo. E essa preocupação não se estende só em ajudar um ou outro, mas sim pôr em prática. Por falar é fácil. Agora, agir, aí que é o difícil. A ordem franciscana, felizmente, age e toma essa atitude de ajudar o próximo. Ajudar sem olhar quem. Fazer o bem sem olhar quem. Exatamente isso que João nos pede. Não é a partilha dos bens materiais. Além disso, tem a partilha da palavra. Levar a palavra ao irmão necessitado, levar a palavra ao irmão doente, enfermo. Isso é o exercício da ordem franciscana que nos encoraja
a tomar essas atitudes de sair do nosso cômodo e levar a paz de Deus, né, ao nosso irmão. Se for no lugar daquele irmão que está sofrendo, que está passando necessidade, passando fome, levar o irmão a coragem de viver, porque Deus é vida e vida em abundância. E o demais é ter a cautela de estar sempre em constante oração para que a gente não possa ser pego de surpresa. Porque nos fins dos tempos, o Senhor Jesus, que é o juiz supremo, irá vir nas nuvens pelos anjos para julgar, fazer o julgamento, né? A separação das ovelhas dos cabritos. Então, essa atitude que o franciscano tem é admirável, é agradável a Deus. Portanto, temos que exercitar com fidelidade a Deus, em primeiro lugar, e depois aos irmãos, em segundo lugar. É isso que eu penso, meu irmão. O Luizinho colocou no começo a questão da sociedade, né? Como que a gente está vivendo. E eu fiquei com isso também, né? João Batista coloca um jeito de viver, né? Um jeito certo de viver e tal. E como a gente vive errado hoje, assim, né? Fiquei pensando, né? Já que nós começamos a leitura antes falando sobre Faustão, essas coisas antigamente e tal, né? Só, cara, hoje a gente compra uma manga, né? Eu vejo assim, comprar uma manga. Tem tanto pé de manga por aí, é só ir lá e pegar uma manga, né? Toda esquina tem um pé de manga. Se não tem, a gente deveria plantar um pé de manga em cada esquina, né? Então o que a gente faz? A gente vai lá, compra a manga, que vem embalada no saquinho, que vai danificar o meio ambiente, que vai prejudicar o meio ambiente, né? E assim por diante, né? A gente compra abacate, por exemplo. Abacate. Quantos abacates não era jogado fora, estragado, né? Todo mundo sabe uma história de um abacateiro que tinha, que você pegava o abacate de graça, né? Agora hoje tem que comprar abacate, né? Então, eu vejo assim que a gente complica demais a vida, né? Eu, às vezes, complico demais a minha vida, né? Cada um de nós complicamos a nossa vida demais. Então, eu acho que essa simplicidade, né, de João Batista, né? Ela vem mostrar para nós que você pode ser um soldado, mas, meu, não calunie lá, não roube e se contente com o seu salário, né? Você pode fazer tal coisa, mas, meu, faz certinho, né? Não abusa de ninguém, né? Então, essa é a questão, sabe? A gente pode viver, né? De uma forma simples, né? Desde que a gente queira, né? O livre-arbítrio entra aí, né? Então, ele está falando, vive simples, né? Tem aquele meme agora, que eu não sei se vocês conhecem, que tem um cara moreno assim, que o cara faz uma coisa difícil, tal, aí ele do lado pega e faz uma coisa fácil e faz assim, com as duas mãos, assim, sabe? Tipo, é só fazer isso, né? Por exemplo, o cara vai lá e pega uma máquina para cortar melancia, aí coloca a melancia numa máquina e corta a melancia. Aí o cara vai lá com uma faca, corta a melancia e come. Ele fala, meu, é só fazer isso, né? Então, assim, nós, né, enquanto seres humanos, eu tenho percebido que a gente está se perdendo no meio da tecnologia, né, nessa era tecnológica que nós estamos vivendo, né, ou estamos vivendo, está acabando, enfim, que não está deixando a gente viver mais como um ser humano, né? A gente está se entregando demais a isso, né? E está escorrendo nos dedos, cara. No meu, por exemplo, às vezes escorrega, né? E a gente tem que ficar atento a isso, né? Então acho que a reflexão aqui é ficar atento, que é possível viver de uma forma mais simples, né? Desde que a gente queira, né? Então, Nivaldo, essa semana o Papa, escutei uma frase dele muito bonita, até esses dias eu falei na igreja, sobre
o ser humano hoje que vai ao encontro das coisas do mundo, né? E ele compara as coisas do mundo com fogos de artifício, né? Onde, no primeiro momento, ela vai, explode, fica bonito, né? Faz aquele barulho todo, né? Todo mundo fica olhando, daqui a pouco apaga e só fica fumaça, né? Então ele compara o mundo, as coisas do mundo com isso daí, né? Ela vem rápido, fica bonito e some. E todo mundo vai ao encontro dessas coisas que acabam rápido, né? Que é belo, bonito, né? Mas não traz mais nada. Acaba e vira fumaça, né? Ao invés de ir ao encontro da verdade, dos ensinamentos, né? De Jesus, João Batista aí, né? Vai ter uma vida mais sólida, né? Onde a felicidade dura, né? Não é como um fogo de artifício, né? Vem e vai rápido. Mas é assim que funcionam as coisas do mundo, né? Então, ontem aquela. Você passou para mim a questão de cuidar do filho lá, como é que é? Era que a pessoa perguntou se valia a pena abrir mão da renda, né, do salário para cuidar do filho. Aí ela fala que, assim, todo o trabalho que você faz no seu dia a dia é para alguma coisa, né? Que nem você trabalha no banco, você está ajudando uma parte da vida daquela pessoa. Você trabalha numa transportadora, você está transportando algum produto para uma pessoa. Você sempre está fazendo alguma coisa para uma pessoa. Se você é um artesão, se você é um agricultor, você está fazendo uma parte da vida daquela pessoa. E quando você cria o seu filho, você está fazendo tudo por ele, né? A vida dele inteira você está fazendo por ele. Então, né? Você também está sendo remunerado por isso, entre aspas, né? Também é um trabalho, super trabalho. Então, não é, né? Você não vai estar perdendo, não é questão de dinheiro, é questão de muito mais. Você está fazendo um cálculo muito maior, né? Que fala assim a questão de... Hoje a gente não tem... Os pais, né, não criam os filhos mais, né? É uma realidade nossa, né? Tipo, a gente tá num dilema aqui lá em casa porque, você trabalha, se você trabalha, você não cuida do filho. Tipo, é 8 horas, depois você vê que 5 horas, dorme 7 horas, acorda 6 horas, e você fala, caramba, não vejo o filho, né? E assim, ainda, quando você tá atento a essa situação, você se policia, né, e tenta fazer alguma coisa. Mas muitas pessoas, né, estão ligadas e pronto, estão seguindo um fluxo aí, uma coisa que não está criando filho, né, por exemplo, que é uma coisa extremamente importante para o futuro da sociedade, né, os valores. Né? Então, às vezes a gente fala assim, a gente reclama que, mas que sociedade é essa, né, cara? É nós, né? É nós que fizemos isso, né? E a gente tem que tomar cuidado, né? De pegar manga, de comprar manga, de não criar o filho, né? Eu sei que são uns exemplos meio malucos, né? Um longe do outro, mas são pequenas atitudes, né? Que eu quero dizer, né? Tem que tomar cuidado, porque senão, cara, estão perdidos. Enfim, acho que eu desabafei, né? Mas essa questão... Não, tá certo. As crianças, né, têm o filho, a mãe volta a trabalhar tem lugar que é 4, tem lugar que é 6 meses, e a criança fica sob o cuidado de outra pessoa, né? E trabalha das 8 às 5, normalmente tem que deixar a criança 1 hora antes, até chegar no trabalho e tudo mais. A criança não fica com os pais, né? Então, esse jeito, assim, da gente criar tá muito errado, né? Bem... Até estava vendo no documentário, assim, naquela do The Chosen lá, né, que um monte de uma página que fala sobre eles, aí estavam perguntando com qual personagem você se identifica mais, né, e a maioria fala que é Mateus, né, e Mateus era, né, o cobrador de impostos, né, e que ele fazia uma coisa que ele não condizia com que ele era super inteligente, era muito bom em matemática, sempre foi elogiado, assim, né? E aí o governo foi lá e deu um cargo para ele, mas que não era bom. Mas ele aceitou, então
Ele não concordava, às vezes ele não concordava com o que ele estava fazendo também, tipo, ou achou justificativas para fazer o que ele fazia, né? Mas depois ele foi escolhido por Jesus e tudo mais. Então as pessoas, a maioria lá, assim, se identificou com Mateus. A maioria fala que é igual ele. E é a nossa cidade, né? Que é capitalista, que visa o dinheiro, o benefício próprio, né? Quem mais que um cobrador de impostos, né? Porque ele tinha uma vida melhor do que os outros e tudo mais. Então pega um pouco do que o Ni falou, né? E assim, e falando de João Batista, né, é o que o Luizinho falou também, o testemunho dele, né, ele foi muito forte, assim, quando fala dele da túnica, né, de compartilhar. Eu lembro de São Francisco, né, São Francisco, quando ele leu isso, parece, ele levou, não é isso, né, levou a regra, é verdade, né, então se eu tenho duas, eu vou dar o outro, né, se o outro precisar, eu vou dar também, né, parece tão simples, é simples, só que a gente, é difícil, né, pra gente aceitar, assim, às vezes eu até tava falando com uma amiga, uma colega, né? Ela tá de roupinha de neném, né? Tem umas roupinhas do Isaac aqui, eu nunca imaginei, mas às vezes eu fico assim, ai, nossa, se for menino, eu já tenho as roupinhas do Isaac, porque muitas eu não acabei indo embora. Mas, ai, me dá uma dó, né? Dar a roupinha dele embora, tão bonitinha. Uma coisa tão boba, né? Mas, gente, né? Tipo, pode dar pra uma outra criança e tudo mais, né? Vamos ver, vamos descobrir sábado o que é, mas uma coisa bobinha, né? Assim que você fala assim, nossa, acho que eu tenho um apeguinho nisso, né? Mas é isso, né, que Deus quer que a gente, né, nas coisas simples e nas coisas mais altas, né, que a gente vai aprendendo e vai se desapegando e vai evoluindo. Então, eu fiquei pensando nessa pergunta, né, que todos eles fazem aí para João, né? O que a gente deve fazer? Aliás, quando você começou a proclamar o Evangelho, aí eu fiquei lembrando daquela música. O Sebastiãozinho gostava muito, ele sempre... eu lembro que ele imprimiu, né, várias cópias. Aquela, Senhor, que queres que eu faça? Senhor, o que queres de mim? Quer dizer, eles perguntam para João, e eu fiquei pensando assim, que coisa, né? Eles tinham João para responder para eles. Hoje a gente pergunta e a gente tem a voz de Deus falando através da nossa consciência, ó. Como o Neivaldo colocou muito bem, né? Assim, o quanto que você troca, né, coisas tão valiosas, né, pelas modernidades, e só que a nossa consciência tá sempre falando pra gente, né, e essa consciência é a voz de Deus, né, porque eu pergunto, eu gosto muito de estar trabalhando e tô cantando, Senhor, o que queres que eu faça? Aí é interessante porque às vezes eu pergunto, mas eu não deixo Deus falar, né? Porque, né, Nivaldo? A gente pergunta, mas quando ele vai falar, aí eu lembro daquela outra musiquinha, né? Hoje eu tô com as músicas, o Padre Zezinho, né? Não fala dessas coisas que eu não quero nem ouvir, né? Porque às vezes ele fala alguma coisa que eu não gosto, mas ele fala. Mas João falava, né, para essas pessoas. E realmente, eu não sei quem falou, mas João, acho que foi Júlia, João, eu acho que era a voz de... né, Mário? A voz de Deus que clama no deserto, né? É a voz, é Deus falando, né, para aquelas pessoas. Mas a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer todos os dias, né, para Deus, é o que Ele quer, o que Ele espera, mas eu tenho que esperar a resposta e procurar. Eu acho que, assim, ter coragem, né, também de dar o sim, responder com fidelidade, ser mais fiel, né, ao que Ele me pede. É interessante essa questão eu estava lendo aqui na Bíblia eu acho que é do Peregrino, que fala que naquela época ter duas túnicas
ter uma veste era muito difícil, ter duas era luxo, né, Mário? É isso? Então, ter duas túnicas é luxo, era luxo, né? Então, se você tinha duas, dava uma. E hoje, quantas vestes, quantas roupas, né, que a gente não tem, né? Como a Quenola colocou aí as roupas do Isaac. Então, assim, o que a gente tem que fazer? Partilhar a vida, não só as coisas, né? Mas aprender a partilhar a nossa vida, partilhar nossos dons e ser fiel, né, a essa voz que fala, Cristina, faz isso, né? Quando eu pergunto e ele responde, e às vezes eu falo, não, tem limites, né? Então, eu acho que a gente precisa deixar de botar limites, né, quando Deus fala conosco. Porque nós sabemos, né? Eu pergunto, mas eu sei o que temos. Ontem eu falava com Maria Ilza e ela estava falando acho que teve foi assembleia, né, Conceição, que teve, e que o padre falou assim que faz as formações e são sempre as mesmas pessoas. E aí eu me lembrei de uma formação que a gente fez, que o padre falou, olha, se a gente pegasse tudo que a gente aprendeu e colocasse em prática, né? Aí eu fiquei pensando assim, tudo que a gente aprendeu na nossa formação de franciscano, né? Tudo que a gente aprendeu na regra, tudo que a gente aprendeu nos filmes, tudo que a gente aprendeu com Francisco e Clara, acho que já era para a gente ser pelo menos um pouco diferente, né? Então acho que é porque eu não estou escutando o que ele está querendo me falar. Ou quando eu pergunto, Senhor, o que queres que eu faça, né? Será que eu estou querendo que João Batista venha falar para mim? Não, quem fala na minha consciência é meu Deus, né? E ele me responde, e das formas mais, às vezes é na lata, né? Às vezes eu pergunto e a resposta vem. Às vezes ela vem através de uma pessoa, mas ele sempre responde quando eu pergunto. Então, temos que agir, né? E realmente acho que colocar tudo que a gente aprendeu, que a nossa cabeça... Jesus, quando ele falou para os apóstolos que eles eram muito lentos, né? Às vezes eu penso assim, como eu sou lenta, né? Para assimilar tudo que ele quer falar, né? Nós estamos aqui meditando a palavra toda quinta. Então eu quero ouvir mais e aproveitar esse tempo, né, do Advento. A Júlia falou do exame de consciência, a gente tem que estar examinando. Eu falei com a Ilza ontem também, né, eu falei, a gente está fazendo um faxinão aqui. Ela falou, meu Deus, eu falei, mas é tão bom fazer a faxina, né, Luizinho? A gente vai fazendo a limpeza e na casa, em tudo, aquelas coisas que a gente faz uma vez no ano. E esse tempo é o tempo legal de fazer, sabe? Porque eu falei que é um retiro. Fazer limpeza nos armários, ver o que precisa ser doado, ver o aí você vai tirando o bolor. Aí eu fico pensando assim, né? Quanto bolor dentro da gente, quanta coisa ruim que a gente precisa tirar. Então essa dinâmica aí de Luizinho começou a pintar, começou sabe, a raspar a parede, tirar. Nossa, vai ficando tudo bonito. É assim que tem que ser nossa alma, né? Bonita, né? Então, é o tempo. O Advento é para isso, é para a gente preparar, tirar as arestas, né? João falou isso lá, né? E só finalizando, João, ele é assim um modelo de humildade, né? Porque fazer tudo que ele fez, ele tinha tudo para falar, não quero, eu quero continuar aqui, né, com meus discípulos. Não, ele simplesmente sai de cena e ele mostra que é assim que a gente tem que ser humilde, né? É isso? Tá certo.
Então, tá bom. é interessante que João veio trazer, né, a conversão, a preocupação da gente ser melhor, né, ele se convertendo, né, e Jesus vem trazer o julgamento, hein? Olha só, não que ele venha julgar, mas que a gente julgue. Aí é que tá, né? Ele faz com que eu me julgue. Me julgue, né? Exatamente. É a continuação, né, do evangelho da semana passada, né? Isso. Então veio preparar o caminho para Jesus, né? Então, o que ele está pedindo para nós? Para a gente se preparar. Preparar nosso coração. Fazer uma faxina, que nem aquele já falou. Todos nós precisamos de fazer de vez em quando. E esse tempo, né? O tempo próprio para isso. Uma faxina dentro de nós, ver o que a gente está deixando de fazer, o que a gente tem que deixar para trás, o que serve para outra pessoa, o que não serve, o que é lixo. Uma faxina dentro de nós, bons aqui. Então vamos lá. Eu entendi aqui esse trecho muito denso, né? Muito complexo, mas enfim, vamos tentar retornar um pouquinho, relembrar que o batismo, né, nós vimos que o batismo é conversão. Todos vocês falaram isso, quase todos, né? Conversão, né? Conversão vem da metanoia no grego, que é mudança de vida, mudança de cabeça. Mudar o modo de pensar e a partir daí mudar o modo de agir. E concluindo, mudar a vida, o modo de viver. Isso é conversão. E no texto de hoje, né, João Batista fazia exatamente isso. Os primeiros padres falavam que eles entendiam que João Batista já era um profeta. Os primeiros padres falam que foi o último dos profetas, né? Porque ele anunciava alguém que viria depois dele, como nós vimos aí, né? Que era o verdadeiro Messias. Nesse trecho de hoje, essas pessoas buscavam a João por conta desse batismo. E essas situações dos que buscavam aí, os publicanos, né, os soldados, enfim, que tipo de batismo, o que eles realmente queriam, qual era a intenção deles? Essa é a pergunta, né? Nessas três citações aí, desses três tipos de pessoas, né, a gente acaba se enquadrando em alguma delas. E a pergunta fica para nós também. Nós que buscamos esse batismo, né? O que nós pretendemos, né? Eles, na verdade, de alguma forma, eles tinham uma segunda intenção. Né? Não é o nosso caso, né? Mas é bom que a gente reflita sobre isso. E João não era bobo, né? Ele sabia qual era a intenção de cada um e ele dava a resposta adequada para cada um. Né? Os publicanos serem honestos, não extorquirem, os soldados não extorquirem, enfim, ele sabia exatamente a resposta que ia dar para cada um. Né? Diante da pergunta, do interesse no batismo. Né? E ele logo em seguida ele esclarece quem que virá depois dele, né? Que ele não é nada, né, perto daquele que virá, né? Que é verdadeiramente o Messias. Esse texto aí a gente tem que mais do que nunca ter atenção à interpretação. É importantíssimo essa interpretação. Porque Jesus ali na hora do julgamento, que nem o Luiz falou, né, o Luizinho falou, esse julgamento de Jesus é uma colocação para nós. Né? Então a gente tem aí uns contrapontos, né? Sobretudo na questão de trigo e palha, que será separado, né? O trigo, né, são aqueles que realmente se converteram integralmente, né? Que realmente assumiram o compromisso com Jesus. Esse é o trigo. E a palha é aquilo que não serve, né? Aquilo que não serve.
A palha é aquilo que Jesus vai combater eternamente, né? Que o Evangelho vai combater eternamente. É esse fogo que não apaga. Né? Eliminar o pecado, sobretudo a questão da injustiça, né? Que o Luizinho colocou bem, é eterno, é um fogo, né? Que vai queimar isso, não vai se apagar. E o trigo sempre será colhido no celeiro, né? Nós temos que procurar ser o trigo para ser acolhido e entrar nesse celeiro. É importante isso, né? Então, essa comparação, né, a gente tem que ficar atento, porque Lucas é bastante simbólico, né? Ele é bastante simbólico. Então, eu acho isso. Eu acho que esse texto de hoje vem nos dizer bem isso, né? E na questão da partilha lá, né? Alguém falou, eu tenho 2 túnicas, por que eu não dou uma, né? E se eu tiver só uma? E se eu não tiver nenhuma? A partilha é aquilo que eu possa não ter, e também não me conformo que o outro não tenha. Não por opção própria, isso é diferente, isso é livre-arbítrio. Mas aquele que é impedido de ter. Eu posso não ter condições de dar imediatamente, mas eu posso lutar para que o outro tenha. Isso é justiça. Né? E isso que é a verdadeira partilha. Porque eu dar uma roupa que eu tenho 2 camisas, eu dar uma, é fácil, né? Mas é aquele que é impedido de não ter uma roupa para vestir, uma comida para comer, um teto para morar, uma terra para plantar. Eu não tenho nada disso, né, para dar. Eu não tenho terra, não tenho tanta roupa assim, não tenho tanta comida assim, mas eu posso lutar para que o outro possa ter, aquele que precisa ter e que quer ter. Tudo isso vamos traduzir em dignidade. Então essa é que é a partilha importante. É essa conversão que nós temos que fazer. Mudar a nossa maneira de pensar e viver integralmente o Evangelho para que todos tenham vida. Foi para isso que Jesus veio. Citou o Arnaldo, acho que falou. A partir do momento que nós nos convertamos, né, para essa postura, né, de vida, por mais que a gente ache que a gente não consegue, às vezes uma palavra da gente, um gesto, né, a gente pode se sentir inserido nesse projeto. Ou seja, fazer que o nosso batismo, né, que realmente nós estamos convertidos, né, e assumimos essa conversão. O batismo é exercício diário, né? É um exercício que a gente tem que fazer todo dia, né? E tem que estar a todo tempo, não deixar esmorecer, né? Então eu acho que é isso. Eu tenho ouvido aí uma música muito constantemente, né, que está tocando muito, né, que é aquela música aí que está é preciso saber viver. Vocês já ouviram? Acho que é do Roberto Carlos, se não me engano. É preciso saber viver, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão, qualquer coisa assim, não é? É preciso saber viver. E para saber é preciso aprender a viver. Então eu acrescentaria na música, é preciso aprender a viver. E está aí, né? A conversão, o batismo, né? É aprender a viver. É isso que Jesus espera de nós, que sejamos trigo, né, para fazer parte desse celeiro, ser acolhido por ele nesse celeiro. Eu entendo dessa forma. Eu acho que essa é a mensagem que o texto de hoje me traz. A questão da conversão integral ao Evangelho e ao seguimento de Jesus, assim como Francisco nos dá o exemplo, né? Eu penso que é assim. Então, eu já vou só ouvir. É muito importante concordo com o Mário falou, né? Essa conversão aí, né?
versão diária, né, da gente. O Mário falando aí da questão da desigualdade, né, tal, aí você vê, vocês já viram já, né, os dados do Brasil, né, a porcentagem de pessoas que ganham um salário mínimo, de que 50% dos brasileiros ganham um salário mínimo. É muita gente, ó, a gente tem 230 milhões de habitantes, e pegar metade disso daí ganhando um salário mínimo, o que você faz com um salário mínimo hoje em dia, né? Uma família. Tendo que comprar abacate e manga. Exatamente. Quando se vivia no sítio tinha tudo, né? Lá tinha tudo em abundância, não precisava comprar nada, né? Depois vem para a cidade, é a ilusão, né? A ilusão do mundo, né? De ter as coisas, carro, televisão, uma coisa e outra. Daí passa fome. Né? Passa fome. É a busca da ilusão do mundo, né? Ele tava falando um trabalho uma vez, né, onde eu trabalhava, né, num grupo do WhatsApp, falando sobre essa questão, né. Aí conversando assim, eu falando, não, mas vocês estão ligados, vocês estão vendo isso, né, tal. Eu falo, mas que a gente não tá nessa faixa aí. Mas por que você tá preocupado com isso? Que eu tava querendo discutir, né, tipo, a questão de o Brasil ser mais igual, né, de ter, tipo assim, da criação dos nossos filhos, de ter mais, né, de ter um mundo mais igual. Falou assim que não, mas eu não entendi, a gente não tá nesse nível que você tá falando aí. Eu falei assim, que eu queria dar uma escola boa pro meu filho, né, não uma escola boa, tipo, eu posso pagar uma escola boa, eu posso pagar uma escola particular, mas eu não queria que só meu filho tivesse escola particular, eu queria que todas as crianças tivessem uma educação boa. Mas não dá, né, Keila, mas eu não tô entendendo. Aí eu falei dessa questão do salário, né, mas a gente não tá nessa faixa aí. Eu sei, mas tudo bem, eu tava pensando em você, né? Mas eu não falei isso, né? Eu falei assim, mas você é afetada por isso também, então você tem que se importar com isso, né? Mas não tem jeito, não sei o que. Sabe assim, é legal que às vezes uma coisa assim, é tão óbvio, né? Que todo mundo tinha que se preocupar com o outro, com o próximo, né? Mas é a realidade, as pessoas não sabem resolver o seu problema, né? E aí isso se evidencia, por exemplo, com a pandemia aí, que, né, tem país que tem vacina sobrando e não dá para o outro, gente que tem câncer de tomar vacina e não toma, eu não vou ficar doente, então eu não vou tomar porque eu sou saudável, mas não penso no que é no jovem, né, no bebê, e não penso no idoso, porque são as pessoas que têm a imunidade comprometida, ou uma pessoa que já tem uma doença, né, congênita. Então, assim, o cara pensa só nele, só. E assim vai. E não é, né? Muito pelo contrário. Jesus vem falar totalmente o oposto, né? E não vai longe não, né? Nessa questão de quando a criança fala assim, tem país que tem vacina e outros que não tem, né? Nós temos vacina, nós temos 15 milhões de vacina lá da Coronavac. Então, essa situação de qual que é a palavra? Não desigualdade, de egoísmo, ela está muito próxima de nós. Ela não está longe, não. Às vezes a gente fala assim, mas isso não acontece aqui no Brasil, porque 50% da população ganha um salário mínimo. Mas não é não, cara, está muito próximo de nós, né? Então acho que nós, né, enquanto cristãos, a gente tem que ficar atento a isso, né? E observar o quanto nós estamos sendo egoístas, né? Porque nós estamos sendo egoístas. Em algum momento nós somos, né? Nós somos frutos desse meio. Somos fruto desse meio. E o que nós estamos fazendo para não ser mais, para que aí sim, a partir disso, como o Mário falou, né, a gente transforme uma sociedade não egoísta. E aí sim é a grande vitória, né? É o grande desejo de Deus. Muito bem, eu vejo assim, Nivaldo, esse planeta aqui, né, essa nossa sociedade, como diz na Bíblia, né, nasceu com o pecado original, né? O pecado original é o egoísmo, né? Então Deus está buscando fazer de tudo, né, para que nós possamos superar, né, esse egoísmo, né? Então todo o trabalho dele, né, de salvação que ele está colocando
desde o princípio, né, até hoje, né, com Jesus aí fazendo essa grande transformação que está fazendo no mundo, né, é para nós superarmos esse ponto aí, esse egoísmo, que nós nascemos com isso dentro de nós, né? Você vê o Isaac aí, né? O Isaac não é egoísta, né? Uma criança, quando nasce, é a pessoa mais egoísta que tem, né? Ela é tudo para si, né? É o centro, até que começa a perceber que agora vai vir um outro aí, né? Ela não vai ser mais o centro. Ele vai ficar chateado porque ele perdeu, né, o centro, né? Então daí começa a aprender a lidar, né, com esse egoísmo aí. E aos poucos nós vamos aprendendo, né, devagar, né, a trocar o egoísmo pelo amor, né? Mas é tão lento, né? Hã? Eu sou um pai babão, Luiz. Então. Eu sou um pai babão e bobão. O Isaac já ganhou, eu já. E aí, então. O Isaac, vou defender o Isaac. O Isaac não é egoísta. Tá certo. Que tem a diferença, né, entre o egocêntrico, né? A criança, ela é egocêntrica. E ela pensa que ela é o centro do universo. Então. Né? E aí, enquanto uma criança, enquanto um nenê ser egocêntrico, né? Todos nós somos. Mas enquanto a gente fica adulto, e aí somos nós, né? Que pensamos que nós somos o centro do universo, aí nós somos egoístas, né? Então, eu acho que é isso que nós adultos, né? Nós temos que pensar o quanto a gente se acha a última bolacha do pacote, né? Como diria o outro, né? Porque é aí que está o nosso egoísmo, né, cara? É aí que tá, é aí que a gente tem que melhorar, né? Mas tá cheio de Isaac aí de 70 anos de idade, viu? 50, 70, que ainda não cresceu, né? Esse que é o problema, né? Então, é por isso que o Evangelho, né, principalmente o de hoje aí, veio trazer essa perspectiva de mudança, né? E nós temos que trabalhar para isso, né? E pelo jeito vai continuar por muito tempo ainda, viu? Esse egoísmo aí, né? Eu sonho com uma sociedade, né, onde não exista esse dinheiro, né, onde você pudesse trabalhar, por exemplo, um profissional, um médico, vai lá, faz o seu serviço, teria sua casa, teria sua família, teria o que comer, né, teria tudo, né, sem precisar colocar a mão no bolso, porque não existiria dinheiro, né? Tudo era partilhado, né? Seria tão bom uma sociedade assim, né? Você trabalha porque você gosta, porque você quer ajudar, não para você ganhar um valor, né? E você poder sobreviver, né? Seria um mundo maravilhoso, ideal, né? Mas vai demorar um pouquinho para chegar nesse ponto, mas vai chegar, viu, gente? Com toda certeza, porque assim Deus quer. Né? Você vê a sociedade religiosa, por exemplo, se baseia nisso, né? Qualquer grupo religioso, né, busca viver esse ideal, né? De ter tudo em comum, partilha, né? Essa seria a verdadeira forma de vida, né? Então você começa a construir um mundo ideal, né, mas em um grupo, né? Vai se isolando, né? Onde deveria ser feito para toda uma sociedade, né? Todo mundo, né? Eu vejo, por exemplo, os franciscanos, os beneditinos ali no mosteiro, né? Um monte de gente lá trabalhando de uma forma, né, em comum, né? Para eles sobreviver e ajudando a sociedade, as pessoas que estão à volta, né? É a forma ideal de vida, né? Que deveria ser para todos, né? E não para um pequeno grupo, né? Mas nesse pequeno grupo eles são felizes, no pequeno grupo eles se encontram, nesse pequeno grupo aí, né, eles estão vivendo o reino de Deus, né? E por isso que é interessante esse pequeno grupo mostrar, dando testemunho, né, que é possível, né, acontecer esse reino, né? E na nossa paternidade também nós estamos buscando, né,
de uma forma não igual a deles, mas estão buscando também viver essa verdade, né? Luizinho, eu achei legal lá no seriado aquele episódio que eles fazem uma refeição juntos e a tenda não tem telhado, assim, ela é aberta, porque aí até fala assim, por que ela é aberta, né? Tipo, aí fala, porque se chover, chove para todos, né? Se o sol cair, o sol cai para todos. E aí eles almoçam, comem tudo junto, né? Janta tudo junto. Não é o Shabat, ou é uma data especial lá? Eu acho que seria o Shabat, né? Né? Eles bateram muito nisso, né? Achei legal essa questão aí porque ele falou assim que para todo mundo é igual, né? Então as pessoas se reúnem com pessoas até diferentes, comem junto, para meio que se igualar e lembrar que perante Deus todo mundo é igual. Achei legal esse negócio, essa reflexão. Você vê que isso daí está dentro do ser humano, né? Você vê que muitas e muitas sociedades aí estão buscando isso. A ordem religiosa, a religião, mas também tem vários segmentos da sociedade onde busca. Todo dia eu vi um grupo de pessoas que compraram um sítio, uma fazenda, né? E compraram juntos, né? E foram morar nesse lugar e eles mesmos construíram as casas e eles partilham aquilo que eles produzem lá, né? E não seja, estão vivendo daquilo, né? E daí eles estão aceitando agora outras pessoas a fazer parte daquele grupo, né? Onde tudo é comum. Se você planta lá uma verdura, você reparte com todo mundo. Você faz isso, ou seja, tudo é de todos, né? Eles estão tentando montar essa sociedade, né? Então mostrou lá esse lugar e da forma que eles estão vivendo lá. Eu achei muito interessante, né? Eles estão reflorestando, estão buscando fazer esse sistema de agrofloresta, né? Inclusive eles chamaram aquele cara lá da Áustria, né? Como é que ele chama? O Ernest, né? O Ernest para ajudar eles lá a fazer esse reflorestamento, né? Então muito bonito a história deles lá. E vivem dessa forma. Não tem dinheiro, não tem posse, não tem nada. Tudo é de todos, né? Não é, tá vendo? Não é só numa ordem religiosa tal. Ou seja, o ser humano tem isso dentro de si, né? Ele tem que aprender. Essa é a verdade. Ele tem que aprender a viver em sociedade, a precisar do outro e ajudar o outro para sobreviver, né? Não viver sozinho, né? Então a igreja mostra isso bem para nós, né? Não viva sozinho, né? Partilhe, se preocupe com o outro, vá ao encontro do outro, né? É importante você saber, né, trocar essa experiência com o outro, né? Outro dia eu fiz uma experiência interessante quando eu fui lá em Monte Sião, né? Eu aprendi lá do Ulisses, né? Que pode fazer, como chama aquele negócio lá? A bolinha branca. Canjica branca sem leite, né? O Luizinho nunca comia canjica branca porque tinha leite, fazia mal. Eu faço canjica com leite condensado, com leite, né? E daí ele ensinou a fazer a canjica. Meu cunhado, ele falou assim: não, Cris, eu gosto de canjica cozida só com água e um pouco de açúcar. Um pouquinho só de açúcar. Aí eu falei, nossa, mas isso é muito ruim, né? Então... Daí ela fez, igual. Eu fiz a canjica do jeito que o Ulisses... Aí o Luizinho falou, desse jeito eu posso comer. Agora eu tenho que ficar cozinhando canjica com água e um pouquinho de açúcar e ele se diverte comendo a canjica dele. Eu chamo de bolinha branca. Aí ele falou assim, puxa vida, né? Como é que a gente aprende, né? Então. Porque, é lógico, é uma coisa tão boba, né? Por que você não faz, né? Porque dentro da cabeça da gente a gente sabe que a canjica fica boca cremosa, com tudo que você tem direito, né? Coco, leite condensado, amendoim, tudo que ele não pode. Mas por que não pode fazer só com água, né? E um pouquinho de açúcar. Funciona. Agora ele se diverte comendo a canjica. Então, o que eu quero chegar assim, então nós temos que partilhar os conhecimentos, né?
você ter essa humildade, nossa, que interessante sua forma de viver, seu jeito de ser, né? Eu também quero fazer isso, né? E é esse exemplo, esse testemunho que nós temos que dar para as pessoas que estão à nossa volta, como franciscano, como cristão, para que eles olhem para nós e falem, nossa, que legal, eu também quero ser, quero viver esse ideal, essa forma de vida, né? E é assim que vamos construindo um mundo melhor, né? Não adianta, como vimos no Evangelho da semana passada, não adianta quando Lucas buscou colocar João Batista no tempo, né, de Herodes, tal, né, colocar numa situação, né, no tempo, né, e mostrar que aquele governo daquela época não ia trazer, né, esse reino de Deus, né, eles só pensam neles, né, de uma forma egoísta. E hoje também, né, esse governo que nós temos aí, todo mundo, né, só pensa neles, né, não pensa no povo, né. Então tem que nascer de baixo, né, da base, em nós, nesse reino de Deus aí, né, procurar viver esse reino, e isso aos poucos vai se espalhando, né. Temos que fazer isso, né? Então nós temos que acreditar em primeiro lugar, né? Se nós não acreditamos, não buscamos viver, aí não adianta, né? Então temos que acreditar. Não sei se vocês acompanharam, o Papa Francisco recebeu esses dias o pessoal da Ordem Franciscana Secular, lá no Vaticano, teve uma audiência com esse pessoal, e ele deu um recado, fez um pedido para a Ordem Franciscana Secular. Ele ficou claro e falou assim para nós: não se esqueçam dos pobres. Não se esqueçam dos pobres. Exatamente a primeira frase que ele ouviu quando ele foi eleito Papa Francisco. Exatamente. Do cardeal Cláudio Rumes, franciscano menor, né? O cardeal soprou no ouvido dele: não se esqueça dos pobres. Ele retorna para a gente, não nos esquecermos dos pobres. E eu fiquei pensando nessa frase, eu li agora à tarde, assim, li por cima, né? E Francisco, ele se inspirou em Francisco e assumiu o nome de Francisco, né? E a gente ainda não está dando muita conta disso, né? E o que ele vem sofrendo por essa posição dele, de ser imitador de Francisco, né? Ele nos propõe, olha quantas coisas, né, essas encíclicas dele, nos propõe uma igreja em saída, inspirado em São Francisco. São Francisco é a própria igreja em saída. Ele foi para os 4 cantos do mundo, né? Não é? Pregar a conversão, exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Com seus gestos, com sua coragem, né? Com seu modo de agir, né? São Francisco não tinha nada. Ele tinha o hábito só que ele usava, né? Não é verdade? E olha quanta partilha que ele fez. É isso que o Papa Francisco espera dos cristãos no mundo, sobretudo de nós, né? Olha que responsabilidade nós temos. Somos igreja em saída. Não é uma igreja introvertida, uma igreja que só celebra, né, internamente, mas não celebra externamente. Celebrar é tornar célebre, né? Nós temos que tornar célebre aquilo que nós fazemos, tá? Os nossos atos, né? E como a gente fica devendo, na hora que eu fico fazendo uns exames de consciência aqui, como a gente fica devendo, né? Então é a questão da conversão, dessa metanoia, a todo tempo, né? A gente vê tantos cristãos aí, né, no governo, batendo no peito, né? Na verdade, estão fazendo a mesma pergunta que aquele pessoal fez para João Batista, né? Qual é a intenção, né? De fazer parte, né? De estar em evidência lá, né? Certo, estamos nós, né? Não ficamos em evidência e estamos tentando fazer aquilo que Jesus realmente nos pediu, né? Eu tenho visto aí a luta da CNBB, a luta do pessoal que vai lá na frente de batalha, né? Porque lá na Amazônia, quando estão se destruindo a Amazônia, são cristãos católicos que estão lá, lutando pela vida, né? Não está indo lá, né, com muitos cristãos em busca de se dar bem e ficar com parte da terra, até com parte daquilo que se extrai. Está cheio lá, viu? Está cheio de cristãos fazendo isso lá, que não são, graças a Deus, não são católicos, mas se dizem cristãos, né? Quando eu falo de cristãos que estão lá,
né? Como a irmã Dorothy, né? Teve até agora há pouco tempo, né? O Dom Pedro Casaldáliga, enfim. O bispo agora me fugiu o nome, que está lá no Pará também. Então são esses cristãos, né? Que vão lá, né? Tem força, tem coragem, né? Então a gente fica nessa responsabilidade, né? De sermos igreja e saída, né? É importante a igreja interna, introvertida, né? Ali nós nos alimentamos, né? Para viver lá fora, não é? Eu acho importante. Então é isso, né? O Papa Francisco assim, pôs assim uma que nem diz na roça, né? No carro de boi, pôs uma canga nas nossas costas, né? E vamos para frente, gente. Vamos, né? Vocês são franciscanos, né? Ele, como jesuíta, está sendo um bom franciscano, não é verdade? Com certeza. Não é mesmo? Com certeza. Então é isso. Então tá bom, gente. Vamos. E domingo nós vamos nos encontrar, né? Se Deus quiser. Que alegria, hein? Se Deus quiser. Poxa, então vamos procurar viver essa verdade, né? Essa verdade. É importante isso, né? Procurar viver essa verdade. Podemos encerrar? Sim. Vamos lá. Então vamos fechar os olhos um pouquinho. Agradeçam a Deus de coração, né, por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos. Agradeço a Deus por tudo aquilo que Ele nos ensinou essa noite, através de cada um dos irmãos, né, da fala de cada um dos irmãos. Tendo a plena certeza, é isso que nós temos que ter sempre, viu? Não só agora, mas em todos os momentos, né? Que foi Deus que agiu em cada um de nós, o Espírito Santo. Nós nada fizemos, somos servos inúteis. Então vamos agradecer a Deus, né? Dizendo todos juntos: obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, filhos, né? A nossa fraternidade, né? Pense em alguém esteja precisando da bênção de Deus, uma família, né? Alguém que já partiu, já está junto dele. Não importa quem seja, Deus vai tocar o seu coração nesse momento, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.